Eu só queria ler um versículo com vocês, Salmo 139, antes de deixar vocês se sentar. Salmo 139. A gente vai falar sobre visão. Nosso Deus é um Deus de visão, um Deus que dá visão, um Deus que nos proporciona ver coisas que os olhos não veem. Deu para entender? E eu vou falar da primeira visão. Oi, filha. Oi, papai. Oi. Salmo 79, versículo 16 diz assim: aos teus olhos me viram uma substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda, e os teus olhos viram. Feche teus olhos. Pai, nós te louvamos, te glorificamos, ó Deus, pela tua palavra, te exaltamos, ó Pai, porque a tua palavra ela é viva e eficaz. Te glorificamos, ó Deus, porque a tua palavra ela cura, ela liberta, ela restaura, ela sara, ela salva, ela nos dá uma nova dimensão, ó Deus, de ver as coisas. E nós te louvamos pela tua palavra, Pai. Fala conosco nessa manhã em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo ele tem toda a liberdade para falar nos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, eu peço a Ti, Pai, tem misericórdia de nós. Fala conosco, Senhor, o que precisamos ouvir e não aquilo que queremos ouvir, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Aqui não é proibido dar glória a Deus. Antes de começar essa palavra, eu quero comentar. Vou engatar uma terceira. Antes de começar essa palavra, eu queria só explicar por que a gente fala a paz do Senhor aqui na frente no púlpito. O maior evangelista, o maior homem para mim na Bíblia, no Novo Testamento, um pregador da palavra, um homem que abriu igrejas, um homem que ele falava com a igreja, que anunciava a palavra de Deus dentro de um local com pessoas. Ele saudava as igrejas, o povo, com a paz do Senhor. E eu gosto disso, e eu vou, Romanos no capítulo 1, versículo 7, Romanos capítulo 16, versículo 20, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, versículo 3, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 2, Gálatas capítulo 1, versículo 2 também, Efésios 1, 2, Filipenses 1, 2, Colossenses 1, 2, Tessalonicenses 1, 1, Tessalonicenses 2 Tessalonicenses 1, 2, 1 Timóteo 1, 2, 2 Timóteo 1, 2, Tito 1, 2 e até Pedro, e assim vai. Para vocês verem que todas as cartas que Paulo escreveu, ele saudava a igreja com a paz do Senhor. Então eu amo saudar a igreja com a paz do Senhor. Embora não tenha, muita gente não saúda a igreja com a paz do Senhor, mas eu quero saudar vocês com a paz do Senhor. Amém. É por isso que nós saudamos a igreja. Amém? Amém. Então vamos lá. O versículo que nós lemos agora em Salmos, ele relata uma visão de Deus a respeito de mim e a respeito de você, antes que nós fôssemos formados. Então a primeira visão que eu quero deixar claro para vocês aqui é a visão do nosso Criador. Deus, antes de criar o mundo, Ele viu o mundo já pronto. É assim que Deus vê as coisas. E Deus ele pega e dá visão para alguns homens, e nós vamos discutir um pouco nesta manhã. Deus ele deu uma visão a Noé. Está lá em Gênesis capítulo 6, a sua introdução, eu vou um pouco rápido para mim entrar na mensagem logo, só que eu quero que vocês entendam que Deus ele dá visão para homens, ele fala a homens, e ele mostra algo para homens, e para alguns homens. E eu acho interessante que Deus ele não deu visão para uma multidão. Deus ele não deu visões para um certo número de pessoas. As maiores visões que Deus deu foi para um homem só. E nós começamos com Noé. Deus ele dá uma visão para Noé. Ele fala para Noé. Chega para Noé e fala assim: Noé, é o seguinte, o povo está pecando demais, se corrompeu, se afastou dos meus caminhos. Então é o seguinte, eu vou acabar com a humanidade, tá bom? E eu quero te mostrar um projeto que eu tenho. E falo para Noé: você constrói uma arca, todo mundo conhece a história, e você faz ela bem preparada, bem feita, porque ela vai ter que ficar por algum tempo em cima da água, ela não pode afundar, óbvio. Então Deus deu essa visão para Noé, está lá no capítulo 6 de Gênesis. Então disse Deus a Noé: a fim que toda carne, o fim de toda carne é vindo, vocês não precisam abrir perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei da terra. Então Deus deu uma visão, a primeira visão que Deus deu foi para Noé. Então eu chamo essa visão que Deus dá para Noé uma visão para salvação, porque senão a raça humana ela ia acabar.
Então Deus, para poupar a raça humana, para salvar o homem, Ele dá uma visão para Noé. E o interessante é que toda visão que Deus deu foi para que mudasse a história e o trajeto de vida da humanidade. Deus não dá uma visão algo à toa. A segunda visão que Deus dá uma visão para Abraão. Deus dá visão para muita gente, mas eu vou falar para alguns. E Deus dá uma visão para Abraão para abençoar. Porque a Bíblia diz assim que Deus amaldiçoa em Adão todos os povos. E Ele abençoa em Jacó, que é a raiz de Abraão, todas as famílias da terra. Isso está lá em Gênesis capítulo 16, para você ler em casa. Então Deus abençoa o povo, salva o povo em Noé, abençoa o povo em Abraão. Segunda visão. Terceira visão, Ele dá para José. Ele dá uma visão para José, um sonho, na verdade 2 sonhos. E eu digo que esses sonhos seriam uma visão para que o povo fosse suprido, porque a Bíblia diz que veio fome depois sobre a terra naquela época. E se Deus não tivesse dado um sonho, uma visão para José a respeito de que ia acontecer, você lembra da visão que o rei sonhou sobre as vacas magras, as vacas gordas? Então, se Deus não mostra para José essa visão, o povo tinha padecido de fome. Mas então o Egito ele tornou a maior potência por causa dessa revelação que Deus deu a José a respeito do sonho. Então Deus dá um sonho primeiro a José. E José, no capítulo 37 de Gênesis, ele fala assim: a Bíblia diz assim, teve um sonho José, e contou para os seus irmãos, e por isso o odiaram. E disse, e José contando o sonho dele, no versículo 7 ele diz assim: eis que estávamos andando, atando molhos no meio de um campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava de pé, e eis que os vossos molhos se curvavam, rodeavam e se curvavam, se inclinavam diante do meu molho. A segunda visão que José teve foi no versículo 9 do capítulo 37 de Gênesis. A Bíblia fala assim: e teve José outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Segunda visão, terceira visão, terceiro sonho. Então seria um sonho que fosse para suprir o povo de Deus. Primeiro, salvar. Segundo, abençoar. Terceiro, suprir. E eu peguei agora um quarto. Depois eu vou falar do quinto. E o quarto foi para libertar. Deus deu uma visão para Moisés, está lá em Êxodo capítulo 3. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Você lembra da história de Moisés? Moisés é da tribo dos levitas. Foi numa época que o povo de Israel estava crescendo muito no Egito. Então o faraó ele pega e dá um decreto que é para matar todas as crianças porque estava multiplicando muito o povo. Então o pai de Moisés esconde o Moisés por 3 meses, depois coloca o Moisés no barquinho, na cesta, e enfim, a filha de Faraó pega aquele bebê, cuida daquele bebê, ele cresce então aos pés de Faraó, estudando as melhores faculdades do Egito, e cresce naquele meio. Só que era um israelita, ele era um hebreu. Todo judeu fora de Israel ele é chamado de hebreu. E ele foi então e cresceu ali. Só que vendo o povo dele sendo massacrado, sendo humilhado, ele vai lá, briga com o soldado, mata, vai para o deserto. 40 anos no deserto. Aprendeu a viver no deserto. Só que lá no deserto Deus dá uma visão. Tá vendo? Eu falo que não despreza o deserto. O deserto ele vai te proporcionar coisas que a bonança não vai te proporcionar. O deserto ele vai te ensinar coisas que a vitória não vai te ensinar. Então não despreze os desertos. A maior manifestação de Deus com o povo de Israel foi no deserto. E Deus fala com Moisés face a face. Ele diz assim: com os profetas, com os outros profetas, eu falo através de sonhos e de visão, mas com o meu servo Moisés, eu falo tete a tete. Então Moisés chegou mais próximo de Deus que um homem poderia chegar, e chegou. Então mais uma visão. E Deus dá uma visão para Moisés, versículo 4 do capítulo 3 de Gênesis: e vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse o Senhor: não chegues para cá, tira a sandália dos pés, pelo lugar que tu pisas é santo. Vamos lá, quarta visão. E aí Deus fala com ele: olha, é o seguinte, tem um pessoal aí, uns 2 milhões de pessoas que estão lá no Egito. Vai lá
tira aquele povo de lá, liberta esse povo. Então a quarta visão para libertar o povo. Voltando um pouquinho, se você vê na visão de Noé, todo mundo desacreditou na visão que Noé teve. Porque Noé, eles perguntavam, mas o que você está fazendo, Noé? A Bíblia diz que nunca tinha chovido na terra, nunca tinha caído água, nunca tinha havido chuva sobre a terra. E Noé veio com essa história que haveria um dilúvio que acabaria com a raça humana. Ninguém acreditou no Noé. O segundo, ninguém acreditou em Abraão, inclusive a mulher dele, porque Deus dá uma promessa: você terá um filho, você terá uma nação. A Bíblia diz assim que Deus chega para Abraão, fala para Abraão: Abraão, sai da sua tenda, vem aqui para fora e olha para o céu e olha as estrelas e conte-as se você pode. Assim será a sua descendência, como as areias do mar, como as estrelas do céu. E eu acho interessante nessa visão, por que Deus fala para Abraão: sai para fora? Porque às vezes nós queremos ver o que Deus tem para nós, só que nós não saímos do nosso comodismo. E dentro da tenda, a nossa visão fica limitada. Então, às vezes Deus quer mostrar tanta coisa grande pra gente, e a gente quer, fala Deus. A gente não toma uma atitude, a gente não toma uma posição diante de Deus para que Ele possa revelar aquilo que Ele tem pra gente. Então ele fala ele poderia mostrar de várias maneiras para Abraão a promessa que ele tinha para abençoar todas as famílias da terra e multiplicar a geração de Abraão. Primeiro, e não crer foi Abraão. Porque Deus fala para ele assim: mas o meu servo realmente ele tem filhos, então pode ser por eles que o Senhor vai abençoar. Ele fala: não, é em ti, Abraão, não é do seu servo. E aí Deus fala para ele: olha para os céus e quantas estrelas você pode, assim será a tua descendência. E depois lá para Jacó ele fala: e assim como ficou Abraão, eu vou com Isaac teu papai, com você, Jacó, eu abençoarei todas as famílias da terra. Então Abraão não acreditou. Depois Sara então pega Agar aí, tenha um filho com ela, porque de mim não tem como, sou velhinha já, estou aí no quarto, 90 anos, daqui não sai mais nada. Mas Deus tinha uma promessa e deu uma visão para Abraão, que era para Abraão. Às vezes Deus coloca coisas na nossa mente, no nosso coração, que realmente é impossível. E muitas pessoas ao nosso redor vão se levantar para... E a maioria delas é os nossos próximos. Porque uma pessoa que não te conhece, ela não vai poder ir contra você. Uma pessoa que não te conhece, que está lá longe, ela não vai... Não, é impossível. São os próximos. Às vezes o pai, a mãe, o marido, a esposa, o filho. É assim. E agora a gente vai para a quinta visão. Essa visão, eu pulei um monte. Deus deu uma visão para o pai de Sansão, mostrou para ele. Deus deu uma visão para o Novo Testamento, para Zacarias, pai de João Batista. Mas eu quero falar de Jesus. João capítulo 4, queria que você abrisse aí. Agora eu começo a mensagem. Para você entender que Deus ele é um Deus de visão, e que Deus deu visão para homens, e Deus ele continua a dar visão até nos dias de hoje. O que é visão? Visão é diferente de enxergar, gente. Você sabe o que atrapalha, o que impede muitas vezes nós de viver o milagre de Deus? Você sabe o que impede nós? Cada um de nós, né? O que impede cada um de nós de viver o milagre de Deus? Os nossos olhos. Os nossos olhos nos impedem muitas vezes de ver o milagre de Deus. Por quê? Os nossos olhos veem aquilo que está aqui na nossa frente. Por isso que é a diferença de ver e ter visão. Visão é algo sobrenatural. E Deus ele deu essa visão a homens. E o interessante, no João capítulo 4, que eu disse, versículo 34, Jesus ele declara qual que era o propósito dele aqui nessa terra. E o interessante é que de todos esses que eu falei, todos cumpriram a visão. No João capítulo 4, a Bíblia diz assim, versículo 34, Jesus ele fala assim: a comida, a minha comida, e Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar o seu propósito, a sua obra, ou aquilo que foi delegado por Deus.
Tem uma questão que às vezes a gente faz muitas vezes, o que eu estou fazendo nessa terra, para que eu vim, o que eu estou fazendo aqui, qual que é o propósito da minha existência. Muita gente acha que foi um erro, ou que foi uma falha do contraceptivo que nosso papai e nossa mamãe usaram, que não funcionou, e aí eu vim e estou aqui. Não sei porque eu estou aqui, fui um erro, ou eu fui um descuido, ou não era para me estar aqui. Não, isso é mentira do Satanás. Porque no primeiro versículo que nós lemos em Salmos, a Bíblia diz assim que Deus ele viu quando nós éramos ainda uma substância informe. Ele nos viu. Quando a gente era ainda algo que não tinha forma dentro da barriga da nossa mãe, a Bíblia diz que todos os dias de nossa vida já estava escrito no seu livro. O interessante é que Deus já tem programado tudo. Aí você pode falar assim, André, mas aí você vai estar entrando então naquela área da predestinação. Então nós somos predestinados. De alguma parte, o apóstolo Paulo ele fala assim que nós fomos predestinados para a salvação. Então quer dizer, nós temos uma predestinação de Deus sim. Deus ele escreveu algo bom para nós. A Bíblia diz que ele sabe os pensamentos que ele tem. É ele que sabe os pensamentos que ele tem sobre a nosso respeito. É ele que sabe. É ele que sabe qual é o caminho que foi traçado para cada um de nós. Só que ele nos deixa a oportunidade de escolher o caminho que devemos seguir. E o interessante é que Jesus, quando ele veio nessa terra, até ele teve a oportunidade de desistir ou não, de continuar ou não o propósito que ele tinha aqui nessa terra. E eu fico impressionado com isso, porque eu já falei isso aqui outra vez, que Deus ele não omitiu nada que está na palavra de Deus. Tudo Deus deixou escrito na palavra dele. As falhas, Deus deixou escrito na palavra dele. A omissão, que Davi ele foi um assassino, foi um homicida, está lá escrito na Bíblia. A Bíblia está escrito lá quando Pedro negou Jesus 3 vezes. Não conheço. Pedro falou. Então a Bíblia não omite nada, a Bíblia está escrito tudo. E a Bíblia não omitiu também que Jesus chegou a um certo momento e ele pensou, eu vou ou não vou? Ele chega no Getsemane e ora ao Senhor, a Deus, Pai, se possível for, eu não estou querendo. Eu mesmo não estou querendo. Mas que faça a tua vontade. Mas Jesus ele tinha um propósito e ele veio para cumprir esse propósito. E o que eu quero falar nessa manhã é o seguinte, gente: será que nós temos feito alguma coisa para cumprir o propósito que nós temos nessa terra? André, mas eu ainda não sei sobre o meu propósito. É simples. A Bíblia fala assim que nós fomos criados para louvor da glória de Deus. Primeiro passo, ou o primeiro objetivo que nós temos que ter nessa vida, depois que nós conhecemos a Deus, é adorá-lo, é servir, é buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Essa é uma obrigação daquele que reconhece a Deus como seu Salvador, é buscar Ele. Então o que eu vim fazer nessa terra? Primeiro, servir a Ele, adorar a Ele, buscar Ele, viver na presença dEle. Não precisa fazer um estudo teológico ou ir no encontro dos profetas. Lá eu vou ver que Deus vai falar comigo a respeito do meu propósito nessa terra. Qual que é o primeiro propósito que você está nessa terra? Para que você vem nessa terra? Para louvar e glorificar o nome de Deus. O segundo propósito que nós temos fazer nessa terra é trabalhar. Esse é o segundo propósito. Então quando eu vou adorar a Deus, eu não preciso trabalhar. Não. Entenda, porque para você adorar a Deus, não precisa parar o seu trabalho. Pelo contrário, você tem que adorar a Deus, porque adoração significa estilo de vida. É adorar a Deus aonde você estiver, no seu trabalho, na escola, onde você estiver. Então, o primeiro princípio: por que eu estou fazendo nessa terra? O que eu fui fazer nessa terra? Eu vou tentar ajudar a responder essa pergunta que às vezes você tem no seu coração. Então, a primeira coisa: por que você foi criado? Foi para louvor da glória de Deus. Para glorificar o nome do Senhor, com suas atitudes, com suas ações, e tudo que eu fazer, e tudo que eu comer, que eu beber, fazer qualquer outra coisa, que façamos para a glória de Deus. É assim que funciona. Não está fazendo isso? Então o primeiro ponto você já está errado. Você anota aí. Primeiro ponto: o que eu vim fazer nessa terra? Adorar a Deus, servir, adorar Ele, glorificar Ele pela beleza da santidade dEle. Porque Ele nos criou para louvor da glória dEle, e Ele já nos preparou um lugar lá no céu. Jesus veio, cumpriu a tarefa que Ele tinha. A visão que Ele deu para Jesus era de vir nessa terra, morrer no madeiro, na cruz, para que fôssemos salvos. Ele cumpriu.
E agora cumpre a sua. Eu devo cumprir a minha. Muitas vezes, muitas pessoas, eu já conversei com muita gente, cristãos mesmo, que vive assim. Eu até vi um pastor falando uma coisa interessante, quando uma solteira, uma mulher solteira, ela está procurando alguém para casar, essa vai para solteira. E aí, ela conhece um rapaz legal na igreja, canta, ou toca, ou prega. Olha, esse é de Deus, é o nome de Deus. Mas você chega para ele, a primeira pergunta que uma mulher ela deve fazer para o homem antes de querer firmar um relacionamento com ele é o seguinte: o que você quer ser da sua vida? O que você vai ser da sua vida? Você tem que perguntar isso para ele. Não tem nada. Veja, pergunta para ele. Qual que é a sua? Qual que é o seu propósito? Qual que é o seu alvo? Qual que é o seu objetivo aqui nessa terra? Não sei, Deus que sabe. Vaza. Porque o que é para a gente decidir, Deus ele não vai decidir. Não, Deus que sabe. Estou aqui adorando Ele. Deus vai suprir. Não é assim que funciona, não. Eu tenho um objetivo. Eu quero estudar, quero ter uma profissão, eu quero construir uma família, eu quero ter minha casa, eu quero ter o meu trabalho, eu quero isso, eu quero isso. Eu sempre falo isso. A minha esposa não casou comigo. Ela casou com o pobre. De marreca e feio. Vocês acreditam que eu era feio, cara? Não vem falar que eu sou feio. Mas ela casou com um homem. Macho. Estou aprendendo a ela. Homem não quer dizer só na questão sexual também. Mas quer dizer também que é uma pessoa que quer escrever uma história. A pessoa que ela quer, quando ele é disposto a pagar um preço para chegar em algum lugar. Isso é ser homem. Eu não tenho nada, ela sabe disso, ela sabia disso. Eu não tenho nada, só que é o seguinte: hoje eu sei que eu tenho um Deus que pode me levar aonde eu quiser, porque o nome dele seja glorificado. Porque eu tinha um objetivo. O homem sem objetivo, ele não vale para nada. Agora eu já estou falando homem no sentido no ser humano. Uma mulher, se ela não tem um objetivo, ela não serve. Ela está aqui, realmente aí ela faz parte da evolução aí de espécie. Está vegetando, veio, vive, morre. Mas não, qual é o seu objetivo? Por que você está aqui? Você já reparou? O primeiro é para você adorar a Deus, você já sabe. Você conhece a Deus, você já sabe que mesmo para aquele que conhece a Deus e aquele que não conhece a Deus, de qualquer forma, o propósito de Deus é o mesmo. O interessante é que quando a gente conhece a Deus, quando a gente se converte, a gente já tem essa sensibilidade de cumprir o que a gente foi chamado. Aquele que não conhece a Deus ainda, o propósito dele é o mesmo, mas ele ainda não escuta. E o segundo é trabalhar, porque a gente não consegue construir nada nessa vida. Eu estou falando material. A gente não consegue construir nada nessa vida se não for através do trabalho. Você não consegue chegar em casa e poder dar atenção para o seu filho, ou uma semana toda de trabalho, final de semana, você não consegue fazer nada, satisfazer o prazer do seu filho, por exemplo, se não for através de trabalho. Esforço. Você tem que se empenhar para fazer isso. É um trabalho isso. Tem gente que quer ficar dormindo, gente. Tem gente que não vem na igreja no domingo porque fica dormindo, preguiça. O Salomão, sabe, Salomão, ele fala assim que o preguiçoso ele vai morrer sonhando. Porque todo mundo tem sonho, mas nem todo mundo tem coragem de pegar e de abraçar. Fala assim: eu ainda não realizei aqui, não estou ainda. Quando a Bíblia diz assim que Deus colocou cada um de nós por cabeça e não por cauda, a gente tem que entender que não há, então todo mundo tem que ser patrão aqui. Não é. Ser cabeça quer dizer ser melhor naquilo que você faz. Isso é ser cabeça. Vai dia 12 agora, tem uma festa da minha empresa e eles vão dar uma medalha para o melhor operário. Eu já falei para a minha menina, essa medalha. Vai ter. Eu recebi a carta lá em casa, lá vai ter a festa dia 12. E eles vão entregar a medalha para o melhor funcionário. Eu falei: eu quero ser o melhor funcionário, eu quero ser onde eu estiver. Pode ser, não
sei, eu vendia picolé, eu era o cara que mais vendia picolé, eu conhecia Cristo, porque eu queria ser melhor do que eu fazia. Vendia 2 cartinhas por dia, gastava tudo fliperando. Entendeu? Capinava café, eu gostava de ser o primeiro, chegar lá no final da rua. Nem almoçava, passava até mal. Eu sempre tive isso, o WhatsApp recurso de mim, que a gente vai subir a escada, ele vai assim, Júlio, comer. E ele corre, não deixa eu chegar primeiro que ele. Mas isso é legal, isso nos incentiva a marchar, a correr. Quando Deus deu uma visão para Noé, Noé não quis saber, não olhou o que você vai pensar. Ele não olhou para aquelas pessoas que disseram assim, não, Noé, nunca nem garoou na terra, falando de dilúvio, meu Noé, bebeu gasolina. Noé falou assim, não, Deus me deu uma visão. O que Deus tem colocado no seu coração? Vai até o fim, não para. Falta só mais um pouquinho. Humberto, só mais um pouquinho, assim. Não para, não desista mesmo. Eu falei isso aqui outro dia, porque sabe o que é meu desiste? Porque é mais fácil, meu Deus. É mais fácil jogar tudo pro alto e falar, não quero mais. E nós, infelizmente, gente, temos essa deficiência de começar um monte de coisa e não acabar. A gente tem que acabar com isso, a maldição, isso é uma maldição. Começa a ensaiar pro louvor, não continua no louvor. Começa a ensaiar para aprender violão. Eu até falei para a Tainara, eu não quero começar uma coisa, eu tenho vontade de aprender, mas eu não quero começar para parar. Então eu prefiro começar e que Deus não dê força para mim começar e continuar. Comecei um regime, fiz uma semana. Propósito, gente. Nós vivemos uma vida de propósito. Nossa vida é uma vida que ela tem que ter propósito. Terceira coisa. Primeiro, então, você lembra? Adorar a Deus, foi para isso. Segundo, para trabalhar. A Bíblia fala assim, pelo suor do nosso rosto nós vamos comer o pão dessa terra. E a Bíblia fala assim, que o melhor dessa terra de Jesus separou para cada um de nós. E nós vamos conquistar suor. Um pregador, um pastor, suor, oração, visitar, correria. Então não existe trabalho, não existe nada que nós façamos nessa terra que não exige trabalho. Terceiro, eu acabei de falar, propósito. Por que nós viemos nessa terra? Por um propósito. Sabe o que é o propósito? Chegar até o final dela. O apóstolo Paulo ele deixa bem claro sobre isso. Ele fala que ele lutou, combateu o bom combate. Ele lutou. Sabe, tem uma história que eu achei impressionante e eu gosto dela? Uma analogia. O reinado foi para uma guerra. Aquele rei levantou então o seu soldado, o chefe dos soldados ali, como que chama isso? O comandante ou o capitão, levantou um exército e foi para uma guerra. E ficaram 3 anos nessa guerra. Você sabe que quando tem uma guerra, eles separam um lugar para não matar muita gente que não tem para a guerra, você sabe disso, né? A guerra normalmente eles fazem no deserto, ainda mais nessa época aí dos reis, eles faziam, isso não está na Bíblia. Eles faziam isso, iam para um campo aberto para guerrear. Então ia lá o rei, ou então o reinado tal contra o reinado tal. E eles foram para essa batalha. 3 anos de batalha, estratégias. E o interessante é que a guerra acaba, cessa a guerra. Aquele rei manda os mensageiros dele, o comandante manda o mensageiro dele até aquele reinado, para explicar para o rei que a guerra havia acabado, porque o rei não vai para a guerra, né, doido? Ele manda os outros. E ele pega e anuncia então na cidade. Eu fico imaginando o castelo de Vincennes, lá que é perto de casa, e quando eu vou lá eu fico imaginando essa história. Aqueles muros, né, tudo fechado, e eles então falam para as esposas daqueles homens. A guerra acabou. E naquela época não tinha internet, não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha como você mandar uma mensagem, ó, tô vivo, ó, fulano morreu, então ninguém sabia. A expectativa das mulheres, imagina, para saber se o marido voltava, se o pai do filho daquela mulher voltava. E o rei manda preparar uma festa para esperar aqueles soldados. Então fica todas as mulheres vestidas de branco, aquela roupa assim bem arrumada, porque o mensageiro chega e fala, eles estão chegando a tal hora. E chega, aqueles soldados voltam. O interessante é que quando abre as portas do castelo assim, o pessoal começa a entrar. Aí tá ali, um sem um olho, o outro sem um braço, o outro sem uma perna, arrastando, uns ajudando os outros. E aquele povo todo se levanta e começa a aplaudir.
aquele exército, todo ferido, um faltando pedaços, mas entrando. E eles começam a cantar aquelas músicas e começam a festejar e fazem um banquete. E aquele povo ele entra, então aquele exército ele entra e ele é aplaudido de pé. E por que eu estou falando isso? Cumprindo. Eu não sei como que você vai chegar no final dessa batalha. Eu não sei como que eu vou chegar no final dessa batalha. Só que o mais importante de tudo isso é chegar. Tem gente que abandona a vida de ser cristão. Não quero ser santo, mas esse negócio de ser santo não funcionou para mim. Esse negócio de ser honesto não funcionou para mim. Esse negócio de ser fiel não funcionou para mim. Pode funcionar para o Alder, mas não funciona para mim. Não funcionou. Eu até que tentei ser fiel. Eu até que tentei, mas não funciona. Nós, o ser humano, nós temos um problema, e isso chama ansiedade. Isso diz que a doença agora, na verdade, o que causa o estresse nos dias de hoje é a ansiedade. Porque Jesus ele pega e diz, vem assim com seus discípulos, dando uma instrução para a igreja, ele fala, por que andais ansioso? Não estás ansioso com o que havia de comer, ou de beber, ou de vestir? Olha para os livros, nem Salomão em toda a sua glória não se vestiu como eles. No entanto, no outro dia, eles queimaram, jogaram seca e jogaram no fogo. Olha para os pássaros, não semeiam, não cegam. No entanto, o vosso Pai que está no céu não deixa passar fome. Então essa ansiedade às vezes atrapalha a gente concluir o propósito que Deus tem para a nossa vida nessa terra. E muita gente, por causa de muita coisa na vida, abandona a fé e abandona essa vida com Deus por causa disso. Eu vou dar um jeito, Deus, não precisa, estou cansado de esperar, estou cansado de o Senhor está demorando demais. E a Bíblia fala assim, que aquele que há de vir virá e ele não tardará. Moisés, quando ele está no deserto com o povo, a Bíblia diz assim que Deus fala com ele, Moisés, sobe aqui no monte, eu quero ter um particular contigo. E Moisés ele pega e sobe no monte. Escuta esse negócio de esperar o quanto que é sério isso. Moisés ele pega e sobe no monte. E Deus começa a falar com ele. E Moisés fica naquele monte. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. E o povo começa a olhar no relógio e não tinha na verdade. Ele tarda em voltar. Nos tirou do Egito para nos fazer morrer aqui no deserto. Moisés ele não vai morrer. Chega para Arão, Miriam, ficar no lugar de Moisés e fala assim, Arão, faça-nos um Deus, para que possamos adorar, para que possamos entender que foi esse Deus que nos tirou do Egito, que não vai nos deixar perecer aqui no deserto. Levanta-nos um bezerro. Escuta isso, tanto que isso é sério. Deus não se manifesta. Deus fica quietinho. Arão, cabeção, influenciado pelo povo, é por isso que eu falo. Deus deu visão para quem? Para Moisés. Moisés ele tentou introduzir a visão em Arão, seu irmão. É muito grave isso, porque muitas vezes Deus vai dar uma visão para o pastor Michel ou para o apóstolo, e ele vai introduzir na liderança das pessoas da igreja, e a gente não vai entender a visão que Deus deu para ele. Mas por isso a gente tem que buscar essa sabedoria de Deus para entender a visão que Deus dá para os nossos líderes, porque essa visão que Deus deu para Moisés era uma visão louca, porque ele sabia que para onde eles iam, eles iam atravessar o mar. Então o povo sabia que seria impossível eles chegar onde eles queriam. O povo seria impossível. E o que Arão faz? Levanta o bezerro. E a Bíblia diz assim que eles preparam um banquete e começam a servir, sacrificando no holocausto o bezerro. Aí sacrificaram a noite inteira. No outro dia de manhã começam a festejar. Quando eles começam a festejar, Deus fala, Moisés, desce lá, porque o teu povo se corrompeu. Desce lá, porque bagunçou tudo. A visão era para Moisés. Arão entendeu a visão dele. Gente, Deus vai colocar, Deus está me falando isso aqui agora no coração. Deus vai colocar visão na mente, no coração de pessoas aqui, loucas. Mas eu tenho eu tenho um conselho para te dar. Ouve só a Deus. Só ouve a Deus. E
E Arão e Moisés, ele pega e desce. Chega lá com as tábuas. Vocês conhecem a história, quebra as tábuas, fica nervoso porque vê um bezerro. Só que Arão, antes da festa, por que Deus não falou quando o povo começou a se corromper através do coração? Olha que isso é complicado, porque muitas vezes nós vamos começar a cair e Deus não vai falar nada. Muitas vezes nós vamos começar a dispersar na nossa visão, no nosso propósito, e Deus não vai se manifestar. O interessante é que Deus só manifesta na hora da festa com eles. Por isso que muitas pessoas caem, se arrebentam, e Deus não falou nada. Já sabem, e mesmo assim continuam, porque acha que Deus, não, se não for de Deus, Deus vai mandar um anjo, vai me impedir de eu fazer. Eu já fiz essa oração. Deus, vou fazer esse negócio, é arriscado. Mas se não for da sua vontade, me peça. Não tem nada a ver não, rapaz. Tem coisa que a nossa inteligência não. Por exemplo, vou comprar, um exemplo, vou comprar isso, custa 1.000, eu tenho 500. Mas eu vou dar um cheque de 1.000, porque eu creio que eu vou ter mais 500 para cobrir o cheque. E Deus, se Deus não for da tua vontade, que o cheque nunca caia na minha conta. Se não for da tua vontade, Deus, que esse cheque desapareça. É a mesma coisa. Deus não vai agir nisso. O que a gente sabe fazer, Deus não precisa de mover, meu Deus. E a gente espera Deus, às vezes, fazer coisas que nós mesmo devemos fazer. E quando o povo começa a levantar, e quando o povo começa a festejar depois da adoração àquele bezerro, e Deus fala para Moisés, agora desce. Que o povo se corrompeu. E a Bíblia diz que Moisés desce, quebra as tábuas, e vocês conhecem a história, então depois ele volta e escreve a tábua com o dedo de Deus. O José, quando Deus dá a visão para José, as primeiras pessoas que foi contra a visão que ele tinha foi a família dele. E a gente vê muitas pessoas que são destruídas hoje em dia na igreja porque compartilham sonhos com pessoas da família, e eu já vi rixa assim mesmo, já vi pessoas que irmão que não perdoou o irmão, porque eu tinha um propósito, um projeto, e a pessoa não acreditou naquele propósito, não acreditou naquele projeto. Então José viveu isso. Só que o que mais me impressiona na vida de José é que José não guardou nenhum rancor e nenhuma mágoa dos irmãos dele. Depois de tudo que aconteceu, a Bíblia diz assim, que depois quando José, ele manda chamar os irmãos dele, os pais dele, e para se apresentar, porque até então ele não tinha se apresentado para eles, a Bíblia diz que ele abraça os pais, os irmãos. Quer dizer, não tem mais nada contra vocês, não tem nenhuma mágoa. Então a gente tem que entender que essas pessoas que vêm contra a gente, que tentam nos parar, que não entendem a nossa visão, que não entendem aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, que isso não serve de bênção para que nós sejamos talvez machucados, que isso não nos traga vida. Vamos ver outra pessoa que teve uma visão que eu acho interessante. Havia um homem em Jericó, que eles colocaram o nome dele por causa da doença dele, coitado, o cego de Jericó. Porque na verdade ele não era o nome dele, né? Ele deveria ter um nome que eu não sei, era Bartimeu. Mas tem uma outra passagem na Bíblia que não fala que era Bartimeu, que era 2 cegos, enfim. Vamos colocar lá, o Bartimeu era um cego. E a Bíblia diz assim que Jesus estava passando em Jericó, e a multidão, o cego começou a ouvir, porque não via, óbvio, o barulho da multidão. E ele faz uma revelação a respeito de quem Jesus era, que nenhum e nem ninguém tinha feito ainda. Porque o que chama a atenção de Jesus, quando aquele cego começa a gritar: Jesus, quem? O Filho de Davi. Por isso que eu falo que os nossos olhos muitas vezes nos impedem de ver o milagre, ou de acreditar que o milagre vai acontecer, porque o Bartimeu ele não enxergava. Só que ele viu uma coisa que ninguém tinha visto. Ele reconheceu quem era Jesus, sem ver. É por isso que Jesus fala assim: vai para o céu, se você precisar de arrancar um olho, você arranca, não tem problema. O mais importante é o céu. Às vezes os nossos olhos, ele nos atrapalham a ver aquilo que Deus tem para fazer para nós. E eu falo que a fé, quando lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, ele fala assim que a fé, ela é a certeza das coisas que não existem. Então eu penso assim que a fé é aquilo. Você ter fé, você vê aquilo que os seus olhos não podem enxergar. É você ver algo que é tão impossível para todo mundo, inclusive para você. Isso é fé, que vai acontecer, é trazer à existência aquilo que não existe. Isso faz parte do propósito de Deus na nossa vida. Porque nós somos espirituais, hoje nós temos que, a Bíblia fala assim que nós temos que viver não
o que vemos, mas sim pela vida. Nós temos que viver por fé, não por vista. Nós temos que viver por fé e não por vista. Porque muitas vezes você vai olhar uma situação e ela vai te, como diz o pastor, ela vai te pregar uma peça. E não vai ter jeito, não. Não vai ter jeito. Eu sempre conto isso e meu sobrinho, em 3 meses, com os 2 pulmões infeccionados, o médico falou: não tem jeito. Falou para meu irmão: não pode fazer nada, 3 meses no quilo. Entendeu? Não pode. Mas o interessante é que a minha irmã recém-convertida, ela acreditou. Ela falou: poxa, mas eles falam na igreja que Jesus ele cura, ressuscitou. Um Deus que tem poder para ressuscitar também tem poder para curar um pulmão infeccionado. E realmente, se a médica falou: se não morrer, vai ficar problema a vida inteira. Aí 2 pastores passaram a noite lá, pode orar, posso, botar a mão no bebê. E fizeram aquela oração genérica, como se diz: Senhor, cura ele no nome de Jesus. Gente, e orou para todas as crianças que estavam no leito naquele dia. E diz que, a minha irmã conta assim, que no outro dia para tirar do hospital foi complicado, porque todas as crianças receberam alta. Curou o pulmão, mas foi fazer o último diagnóstico, porque todo dia tinha que fazer os exames. O pulmão dele foi refeito numa noite. Porque a minha irmã, ela não olhou com os olhos dela. Cara, não olhe para essa situação com os seus olhos mesmo, olhe com os olhos de Deus. A Bíblia fala assim que os pensamentos deles são mais altos que os nossos pensamentos. Os caminhos deles são mais altos que os nossos caminhos. A gente não deve limitar o poder de Deus para aquilo que nós estamos vendo mesmo. Mas não podemos mesmo, não devemos. Vai lá então, primeiro, adorar a Deus. Segundo, trabalhar. Terceiro, o propósito. E o quarto, eu vou acabar aqui, vou demorar um pouco mais. É não abandonar. É não desistir. Quando Elias ora, abre o bocão dele de profeta e fala: não vai chover sobre Israel, realmente não choveu. Porque Deus fala assim: segundo a tua palavra, Elias, não vai chover. A Bíblia diz assim que veio fome sobre aquela terra. Não, aí ele pega e parte, vai lá para o ribeiro de Queripe, fica lá porque vem fome sobre a terra. Ele vai lá para o ribeiro e fala assim: ó, vai lá que eu vou mandar um chefe de cozinha profissional levar um rango para você. Você bebe a água do ribeiro e come uma comida que o chefe de cozinha vai lá para você. Chama corvo esse chefe de cozinha. Corvo, para quem não sabe, é o urubu. E levava lá o profeta. E o profeta está aí tudo bem. Aí quando vê a Bíblia diz assim que o ribeiro seca. Aí Deus levanta uma outra provisão. Vai lá que tem uma viúva. Olha a provisão de Deus para Elias. Ó, vai lá que tem uma viúva que eu já falei com ela. Eu nunca tinha tentado por esse pedaço, agora eu lembrei. Nem tinha notado isso. E eu já falei com ela. Deus está falando aqui que Deus vai levantar pessoas que você nem espera para te ajudar. Deus está me falando. Eu sou profeta nessa noite. Nessa manhã. E eu posso te falar isso com toda autoridade. Deus vai levantar pessoas que você nem imagina. Uma viúva. Ou não sei, ou um corvo. Mas Deus vai levantar uma pessoa que você menos espera, da onde você menos espera, porque nós vamos programar tudo, vamos projetar tudo. Eu estava falando sobre o dossiê de documento, a minha esposa montou um dossiê, quanto? 60 páginas? 4 de 60. Não, 4 de 100, 5 de 100, 500 páginas. 500 páginas do dossiê dela para conseguir os documentos. Ela conseguiu os documentos, mas foi pelo dossiê. Foi por outra coisa. Ela fez. Então, quer dizer, Deus ele vai, o caminho dele é diferente. Ele vai levantar uma viúva, um corvo, uma mula para falar, para ajudar. Ele vai levantar alguma coisa que você não vai estar esperando. É assim que ele faz. Chega Elias lá. Na verdade, quem que era para ser abençoado? Era Elias. Mas não. Era a viúva. Às vezes Deus vai te pedir alguma coisa para você fazer para alguém e você vai estar achando que você está ajudando alguém, mas não. Isso é uma semente que você está semeando para você ser abençoado. Porque agora o que eu estou pensando aqui, imagina, essa é fresquinha, né? A viúva, Deus fala para a viúva abençoar Elias, porque Elias estava passando fome, acabou a água. E ele vai para aquela viúva, chega naquela viúva de Sarepta, chega lá, fala o seguinte: Deus mandou vir aqui, faz um bolo, um pão comigo que eu estou com fome,
o negócio está difícil. A Bíblia fala assim, ó, nós temos só um pouquinho de farinha aqui, eu e meu filho vamos comer, fazer um bolo e tal, e morrer nós dois. E ela fala, não, fala o que eu estou te falando para fazer. Faz primeiro para mim, e depois, assim diz o Senhor, que a farinha da tua botija, da farinha do seu estoque não vai cessar. E a Bíblia diz que enquanto não caiu chuva de novo em Israel, a farinha daquela mulher não cessou. Foi brotando farinha. Ela semeou um pedaço de pão, um pedaço de bolo na vida daquele profeta. E o que aconteceu? Ela recebeu uma provisão para o resto da vida dela. De repente Deus vai te pedir alguma coisa e você vai assim, Deus, eu não posso fazer isso, eu estou precisando mais do que... Faça. Como eu falei em uma outra ocasião aqui nesse lugar, quando Israel vai para aquela peleja e Deus pega e manda Israel cavar covas secas. Gente, quando você vai para uma guerra, você não leva enxadão, não leva pá. Quando você vai para uma guerra, você leva espada, um escudo. E Deus fala para Israel, primeiro manda chamar um profeta, tem um tal de Eliseu aí, Deus fala com ele. Chama Eliseu, o músico começa a tocar, assim diz a Bíblia. E a palavra de Deus diz assim, assim diz o Senhor, quando o músico tocava, veio a palavra do Senhor sobre Eliseu, e ele disse, cavai covas secas. Ele deu uma estratégia para Israel. Para Israel fazer algo que não era normal, que não era conveniente. Deus vai te pedir coisas loucas, e você não vai entender. Israel cava aquelas covas secas, gente, com espada, imagina a mão de obra. Um escudo, cavar covas. E a Bíblia diz assim que eles não precisaram de lutar. Não houve barulho de vento, não houve barulho de trovão, não houve nada. Mas veio uma chuva e encheu aquelas covas secas. E no outro dia de manhã veio aquele exército contra Israel. Quando eles desceram, eles viram a imagem deles refletindo naqueles poços. E primeiro, antes, eles não levavam água suficiente, ficavam 3 dias andando no deserto e eles estavam com sede, os animais. Deus manda cavar com as secas. Deus não vai responder a sua oração como você pede. Tenha certeza disso. De repente você pede, Deus, eu preciso disso, disso e disso. E muitas vezes Deus não vai te responder do jeito que você quer. Deus não vai responder com as palavras que você desejaria, às vezes, que eu ouvi. Nós estamos muito preparados para o sim de Deus, mas não estamos preparados para o não. Efésios capítulo 6, um versículo muito conhecido e que a gente precisa se firmar nele. A Bíblia diz assim, tomai toda a armadura de Deus, para poder estar firmes e resistir o dia mal. Porque o dia mal é o dia que chega, o dia do não. De repente o propósito de Deus para a sua vida é passar por um estágio pelo vale da sombra da morte. Porque o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Ele estava falando da situação dele quando ele fugia de Saul. Tinha um reinado esperando Davi. O propósito de Deus na vida de Davi era que ele assentasse no trono e que fosse chamado Messias, a raiz de Davi. Davi foi levantado para levantar um trono, para ser o trono de um rei dos reis. Vai assentar lá em Israel um dia quando ele voltar e reinar aqui nessa terra. Entenda isso. A Bíblia diz assim, que Davi, ele cuidava de ovelhas. A Bíblia diz assim, que Davi, quando Samuel vai ungir o novo rei de Israel, ele chega na casa de Jessé, e Jessé chama todos os filhos. E Deus fala, não é esse, não é esse, não é esse. Ele tinha um filho que era... Jessé tinha um filho, Davi tinha um irmão que era um guerreiro, o outro era caçador, o outro era lavrador. Depois que passa todos os irmãos, Samuel fala, mas não tem outro não, Jessé, tem um pequenininho aí, um pastorzinho de ovelhas, está lá. A Bíblia fala assim, depois relata que Deus tirou Davi por detrás das malhadas, as piores ovelhas, porque a branca é a melhor. Ele ainda estava por trás das piores. Então aí, e Deus fala com ele, esse será para mim, o rei de Israel. E a Bíblia diz assim, que Deus chama ele um homem segundo o coração dele. A Bíblia diz assim que não houve nenhum rei mais amado do que Davi. Davi foi o maior administrador do reino de Deus que já existiu nessa terra. Ele levantou
reinado forte. Sabia quando Davi estava fugindo de Saul, ele se acampou numa cova, numa caverna, que se chama Caverna de Adulão. E a Bíblia diz assim que Deus permitiu que os bandidos, os endividados, os pobres, os problemáticos fossem até Davi naquela cova. E a Bíblia diz que Davi levantou o exército mais forte de Israel. A Bíblia diz assim que Deus levanta 1000 homens com Davi. Davi forma eles de uma forma que eles lutavam a noite inteira. A espada colava na mão deles, tanto sangue. Era um furacão de jogar. É a equipe de Davi. E quando quando Samuel derrama o óleo na cabeça de Davi, o propósito de Davi era ser rei. Só que quando o óleo desce na cabeça de Davi, Davi não se torna rei fisicamente. Naquela hora, ele não se torna rei. Os problemas começam a vir sobre Davi quando ele é ungido rei. Quando Samuel derrama o óleo na cabeça dele, ainda é menino. Ele é perseguido, depois ele vem servir o rei, depois ele é perseguido pelo rei. E Davi vive uma vida até chegar e assentar no trono, até no lugar que Deus tinha preparado para ele. José ele é vendido como escravo. Primeiro ele é desprezado pelos irmãos, jogado numa cova, vendido como escravo. Depois foi preso injustamente. E há uma linhagem teológica que diz que foi aproximadamente 13 anos que Davi viveu nessa correria. Mas ele chegou. O propósito que Deus tinha para ele, ele cumpriu. Noé, ele ficou 100 anos construindo a arca. 100 anos. Tá difícil. É prego demais para pregar, né? É betume demais. Por dentro e por fora Deus ainda fala. Bem claro. Betume por dentro e por fora. Noé é muito exigente porque aí é quem entra na arca. Porque fez de qualquer jeito, ele não morria com o cara. 100 anos, João. Quanto tempo você está esperando para o propósito de Deus cumprir na sua vida? 5 anos, irmão. Moisés não tinha nada de Deus até os 40 anos do Egito. Deus manda ele para o deserto para ele reconhecer que realmente ele não era nada, que Deus era tudo na vida dele. Fica 40 anos no deserto aí. Encontra uma mulher, Potira, pegaram uma mulher. Aí tem o primeiro filho dele chama Gerson. Constitui uma família e vai cuidar de ovelha. Só que Deus nunca ia mandar um homem despreparado para o deserto para conduzir um povo. Ele precisava de um homem que fosse conhecer todo o deserto. E às vezes, muitas vezes, Deus vai deixar você um bom tempo no deserto para você ser profissional nessa área no deserto, porque depois você vai ser professor de deserto. E Deus manda, vai lá, Moisés, agora você está pronto, 40 anos aqui, 40 anos, para cada ano que você ficou no Egito, você ficou 40 aqui no deserto, descontaminou das coisas do Egito, ok? Beleza? Está preparado agora, volta para lá. Volta para lá porque você tem uma missão, passar mais 40 anos no deserto. Uma bênção para o povo de Israel. Tribulado. Então, quanto tempo você está esperando a sua promessa? Quanto tempo você está esperando o propósito de Deus na sua vida? A Bíblia diz assim que Deus, no monte, fala com Moisés, fala assim: Moisés, eu faço uma promessa também para Josué e para Caleb. Para Caleb eu vou dar um monte que chama Horeb. Não. Esqueci o nome. Que está em Canaã. Eu vou dar um monte para ele. Esse monte será dele. E a Bíblia diz assim que ele conclui, eles chegam lá em Canaã, entram em Canaã, e aí Josué fala assim: olha, como Deus falou com Moisés, lá no deserto, 45 anos se passaram, e Deus tinha feito essa promessa para Moisés, a respeito de Caleb. Então Caleb, está aqui a sua promessa, 45 anos Caleb escreveu a promessa dele. E a Bíblia diz assim que quando eles chegam no monte, o monte está cheio de gigantes. Ele tem que subir no monte, destruir os gigantes e tomar posse da bênção que ele tinha. Deus não vai dar nada de graça para ninguém. A gente fala que Deus não cria filho de papai mesmo. Deus cria homens e mulheres 100% dependentes dele. Abraão, quando tinha 100 anos, a promessa de Deus cumpriu na vida dele. O interessante é que, voltando um pouquinho para Moisés ele cumpre todo o projeto que Deus tinha, todo o propósito que Deus tinha. A Bíblia diz que Deus não falou com ninguém, não falou com Moisés. E Moisés ele não pisou
naquela terra. A Bíblia diz assim que quando ele chega à porta de Canaã, antes de atravessar Jericó, ele sobe no monte. E Deus fala para Moisés: Moisés, está vendo essa terra que eu prometi a Abraão? Essa é a terra que eu prometi a Abraão. Olha para ela, contempla. Olha que terra mais linda. Está vendo, Moisés? Estou vendo. Moisés, você não vai para lá. Só que a Bíblia diz que antes que o corpo de Moisés caísse por terra, os anjos do Senhor amassou ela. Porque depois Faraó, né? Depois eles brigaram. Satanás brigou pelos ossos de Moisés e não conseguiram encontrar os ossos de Moisés. Os anjos arqueológicos de Satanás não conseguiram encontrar os ossos de. Verdade. Antes que os propósitos de Deus caiam por terra, antes que o nosso propósito a gente acha que vai cair por terra, Deus não deixa. Porque a Bíblia diz que depois de 2000 anos ele pisou naquela terra, Moisés, né? Lembra? Quando Jesus sobe no monte da transfiguração, leva Pedro, Tiago e João, e está lá em cima. A Bíblia diz assim que eles param e Jesus começa a transcender, subir. Ele era no céu, Deus fala assim: eu quero chamar 2 meninos aqui, que eu tenho como os maiores que viveu nessa terra. Quero que dê um pulinho lá e passe um bonjour pro meu filho. Jesus está lá no monte lá. Está entre o céu e a terra, está flutuando. Eles sabem por que Jesus não estava andando com o pé na terra? Isso é uma outra história, né? E aí fala para Moisés: Moisés, chama Elias e dá um pulinho na terra agora. E a Bíblia diz assim que vem Moisés e Elias. E fala com Jesus. E o mais interessante é que os discípulos já falam logo: vou montar um altar aqui vai ser o lugar de adoração. Porque imagina Moisés, gente, se você for ver todo judeu, quando ele vai contar as histórias dos antepassados deles, eles falam: não, mas havia um homem da família da tribo de Levi, ele se chamava Moisés, que significa retirada das águas, e que libertou o povo que estava escravizado no Egito. Então era aquele Moisés. E aí Jesus fala: não tem que montar altar nenhum, não, deixa quieto, eu vou mandar. Imagina, esse Moisés sofreu. Muita gente quer ser como Moisés, muita gente quer ser como Davi. Passa pelo que ele passou. Quer ser como Davi? Passa pelo que ele passou. Quer ser como Moisés? Passa pelo que ele passou. Espere 80 anos para a promessa cumprida. Você tem um propósito a ser cumprido. Você tem um propósito a ser como se você diz, um boot. Chacun entre nous, il y a un but. Você tem um propósito. Você não está aqui por acaso, você não está aqui à toa. Mesmo. A ciência fala que você foi a obra de um acidente aí, cardiovascular da Terra, do planeta. Sei lá, explodiu a veia. Tem uma história que conta de um caminhão que vinha do supermercado lá do Carrefour. O caminhão vem descendo uma ladeira. Você conhece essa história? O caminhão capota. O caminhão vai entregar compras. E lá dentro tinha ovo, farinha de trigo, tinha óleo, tinha leite, tinha água. E foi que o caminhão foi capotando, foi virando aquele negócio. E aquilo lá foi quebrando o ovo, foi quebrando o leite, explodiu a latinha. Vai aí, Fernando. E vai quebrando e foi misturando aquilo tudo, foi misturando e tal. E eles iam livrar também uma bandeja, né? E pegar uma bandeja. Aí diz que tudo estava revirando assim, caiu dentro da bandeja, o caminhão pegou fogo. E aquele fogo veio assim, queimando, eles conseguiu tirar a forma de novo lá de dentro. Assim, até o Chernobyl. Essa aí é a teoria da evolução. É muito mais fácil ter ido no mercado, comprar um ovo, quebrar, botou assim, bateu no liquidificador e fez o bolo. O que você quer acreditar? Isso é um acidente? Que Deus não tinha a sua mamãe no controle, o seu papai no controle. Não, Deus perdeu o controle e eu vim para essa terra, eu vim para sofrer. Tem gente que tem isso: eu vim para essa terra para sofrer. Então sofre. Nós somos resultado daquilo que a gente fala todo dia. Nós somos
resultado daquilo que a gente crê, gente. Não adianta, é o resultado daquilo que a gente vive todo dia. O que você vive para você derrotar? Você vive para... Gente, eu conversei com um cara essa semana que me deu uma descrente. Mas ele falava, é tão... Eu tô cheio disso, tô cheio daquilo, mas não dá certo isso, não dá certo aquilo. Rapaz, eu fiquei um dia com ele, eu estressei, tanto que ele era negativo. Aí no final da conversa assim, filho, sofra. O problema não, você quer, ué. Você é resultado daquilo que você libera a sua palavra, libera a sua palavra. A gente aprendeu com a voz César aqui, fala, declare. Não, eu vou conseguir. Não é fácil, mas eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Não, é assim. Aí, que der, deu. Se Deus quiser, é isso mesmo, e bora lá. Não chega para Deus e não coloca para diante de Deus, Senhor. O meu desejo é esse. E que seja feita a tua vontade. Mas eu vou lutar. Enquanto o Senhor me mostra o contrário, eu vou lutar para isso. Foi esse Gideão falou para Deus: Deus, o Senhor é com o seu povo. Por que nós estamos padecendo e vivemos escravos? Deus um dia ele resolve, sai no meio do povo querendo achar um homem ou uma mulher que poderia fazer alguma coisa com o povo, gente. Chegava num... Não, o Senhor sabe. O Senhor é o dono de tudo, está no controle de tudo. Gideão, não. O anjo chega e fala: Ei, o Senhor é contigo. Gideão responde: Não, comigo, cara. Pô, nós estamos sofrendo aqui. Eu estou aqui amassando trigo no lagar. Senão o povo vai vir roubar o que a gente colheu. Mas o Senhor é comigo mesmo? Não, se não, mostra. E a Bíblia fala assim, que Deus não encontrou. Ele falou assim: vai na tua força, Gideão. Você vai libertar esse povo, sim. Deus não discriminou ele ou falou assim: não falta respeito comigo. Não, porque atitude, gente, nós precisamos ter uma atitude diante das adversidades. Precisamos ter uma atitude diante da situação. Enfrentar mesmo. Igual Josué. A Bíblia diz que Josué chega lá em Jericó para atravessar, lá para derrubar o muro de Jericó. Chega lá, de repente Deus manda um anjo. Aí chega um anjo lá com a espada desembainhada. E o que Josué fala? Faz, arranca a espada, meu, e vai para cima do anjo. Você é um dos nossos? Um dos nossos inimigos? Que negócio é esse? A gente fica morrendo nas mágoas, chorando. A gente teve uma notícia aí essa semana, terça-feira, um amigo meu morreu no acidente de moto. 29 anos, 30 anos, não sei. Acidente. Estava vindo do trabalho, morreu, e aí? Agora não tenta fazer mais nada. Então quando você está vivo, você está vivo? Está vivo? Tem ninguém. Então tem jeito, gente, vamos lutar. Ei, qual são os seus sonhos? O que você tem? Qual é o seu sonho? Sua faculdade, meu Deus, sua empresa, qual é o seu sonho? Gente, a Bíblia diz que o prazer de Deus é que a gente seja abençoado, para que a alegria nossa seja perfeita. Ele nos galardoa, nos abençoa. E por que muitas vezes a gente acha que Deus não é capaz de fazer? O Mike Murdock quer falar uma coisa: o homem ele recebe muito bem a salvação de Deus, mas o milagre de Deus ele acha que é impossível. O que é mais difícil? A salvação ou o milagre? Uma porcaria. Quero orar com você. Fique de pé, por favor. Você que ainda não encontrou o seu propósito, não sabe, ainda não conseguiu entender qual é o seu propósito nessa terra. Mesmo eu dei alguns exemplos aqui, existem milhares. Quero orar para você, eu quero que sua vida tenha sentido. Porque um dia eu orei assim: Deus, eu quero que minha vida tenha sentido nessa terra. Eu não quero viver por viver, porque nem só vai ser feliz quando você achar. Às vezes a gente vive, trabalha, come, dorme e não se achou. E a vida dentro do fardo fica difícil. E eu me encontrei. Eu amo essa terra, eu decidi viver na França. Deus abriu todas as portas para mim neste lugar. O dia que eu decidi viver aqui, decidi que meu lugar seria aqui, decidi que os propósitos de Deus para minha vida seria aqui. O dia que eu coloquei isso no meu coração, eu coloquei diante de Deus, eu falei: Deus, esse é o desejo do meu coração, é o do Senhor. Deus falou comigo: é o meu desejo.
A minha vida começou a ter mais sentido, mais gosto, mais prazer. Jesus ele falou assim: qual é a minha comida? A minha comida é realizar o propósito. O prazer que Jesus tinha era de realizar o propósito que ele tinha. Eu quero orar por você que ainda não se encontrou. Deus vai te botar nesses dias. Deus vai te abrir a sua mente nesses dias para isso. Para que você viva intensamente o que você tem, tudo que Deus tem para você nessa terra. Que você cumpra a visão que Deus tem colocado no seu coração. Para que você cumpra o propósito que Deus tem na sua vida aqui nessa terra. Aqui nesse lugar, nessa terra, não falo nesse planeta, não na França, que seja aqui. Se for aqui, que seja aqui. Senhor, nós te louvamos, Pai. Porque o Senhor é um Deus de visões, um Deus de projetos, de propósitos, ó Deus. E eu sei que quando o Senhor mostrou para homens, ó Pai, o seu propósito, Deus, eles cumpriram, eles foram até o fim, eles trabalharam duro e eles tiveram fé. E eles concluíram aquilo que o Senhor tinha, Deus, designado para cada um deles. Ó Pai, eu creio, Senhor, que cada um desses que estão aqui nessa manhã, eles têm um propósito, um projeto que o Senhor já designou para cada um, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha mostrar, Pai, a cada um de nós. O Senhor venha mostrar a cada um de nós qual é o desejo do teu coração, Pai. Qual é o propósito de cada um de nós, ó Deus, nessa terra, Deus. Porque uma vida sem propósito é uma vida vazia, Senhor. Uma vida sem expectativa. Pai, em nome de Jesus, nós queremos sim chegar até o fim, Senhor. Cantar o hino da vitória e declarar que só o Senhor é Deus, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é grande, que o Senhor fez grandes coisas. Assim como o Senhor diz aos profetas, que nós deveríamos lembrar de todos os teus feitos no deserto, Pai. Nós queremos também, Senhor, quando chegar no fim dessa caminhada, lembrar de todos os que o Senhor fez na nossa vida, Deus. Desde quando nós começamos a caminhar contigo. Pai, em nome de Jesus, nos dê força. Abre portas, Deus. Nos capacite, Pai, em nome de Jesus. Nos ajude. Nos ajude em nome de Jesus. Nos ensina. Pai, nos dê sabedoria. Abre o nosso entendimento. Que nós possamos ouvir a Tua voz. Que nós possamos entender o Teu propósito. Em nome de Jesus, Deus, nós clamamos a Ti, Senhor. Ajuda cada um de nós. Fortaleça-nos, ó Deus. Fortaleça-nos, ó Deus, quando nós queremos parar. Quando nós não encontramos mais força, Senhor, nos ajuda. Nós queremos, ó Deus, chegar até o fim. Nós queremos chegar até o final. Nós queremos cumprir o Teu chamado. Nós queremos cumprir o Teu propósito, Papai. Em nome de Jesus, ajuda cada um de nós. Nos ajude, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O seu vento me guiou pra visão que mudaria minha história, minha vida. Com suas mãos escreveria o seu anjo me enviou com a brasa do altar me tocou, o pecado com seu sangue perdoou, os meus lábios o Senhor purificou. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, vou pra onde o teu vento soprar. Não preciso entender, meu chamado é maior que a minha própria vida. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, vou pra onde o teu vento soprar. Não preciso entender, meu chamado é maior que a minha própria vida. Mesmo quando não compreendo, te obedeço. Mesmo quando não enxergo, tenho tua voz pra seguir.
encontrar, Senhor, eis-me aqui.